Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Previsa Cast, nosso programa da reforma tributária. Meu nome é Thiago Vitor, sou CEO da Previsa e esse é um canal para a gente entregar conteúdo relevante, dicas sobre tributação, enfim, aquilo que a gente faz de melhor. É um canal de comunicação com nossos clientes, parceiros e amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária e os desafios para 2026. Estamos aqui com o nosso time de especialistas. Nosso time de especialistas é focado em reforma tributária, consultoria, recuperação tributária, enfim, todos os assuntos, em torno da base tributária é o que nós fazemos de melhor. Queria que cada um se apresentasse rapidamente. Rômulo e Normando, fiquem à vontade. Saudações a todos que nos assistem. Meu nome é Rômulo, faço parte dessa estimada equipe e para mim é uma honra estar aqui. Estou juntamente com meu colega e mentor Normando. Bom dia a todos, muito obrigado. Meu nome é Normando, já trabalho na Previsa há muitos anos na parte tributária, parte fiscal, E aí agora a gente está vivendo esse novo momento de reforma, mas é isso aí. Maravilha, maravilha. Bom, gente, nós estamos num entre-reinos, Ou seja, o velho já morreu, Toda a base tributária velha já morreu, ou seja, tem data para morrer, e o novo ainda está sendo criado, Então, estamos vivendo esse desafio de informar e de implantar a reforma tributária. Vamos começar do início. 2026. A partir de 2026, já tem uma obrigação nova no preenchimento das notas fiscais. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Então, Thiago, é importante a gente até dar um pequeno passo atrás para que as pessoas possam entender. No ano passado, ainda não era obrigatório, mas foram criados dois campos nas notas fiscais, O campo de IBS e CBS, campos importantes, que são necessários a partir dos documentos fiscais eletrônicos dentro da reforma. Então, o que acontece? Aí esses campos foram criados, mas ainda não eram obrigatórios para se tornarem obrigatórios a partir de 2026, Porque a gente precisa entender que, embora seja um ano de teste, o ano de 2026 é um ano de teste, eles precisam ter esse preenchimento obrigatório. E isso é real, Desde o dia 5 de janeiro deste ano, os campos de IBS e CBS, eles precisam ser preenchidos nas notas fiscais, Havia-se até no momento passado a ideia de que as notas seriam rejeitadas, mas ainda por um momento a Receita deixou de validar estes campos, mas isso não faz com que eles deixem de ser obrigatórios. Então, as pessoas precisam entender que esses campos são obrigatórios desde janeiro, Então, a gente precisa conscientizar a todos os contribuintes que campos de IBS e CBS são obrigatórios, sim, no preenchimento nas notas fiscais, Romulo? Isso. E como mencionado pelo Normando, como esses campos deixaram de ser validados nesse momento, isso se deve justamente ao fato de que a Receita, entendendo que é um momento de adaptação tanto dos contribuintes como também até mesmo dos entes, suspendeu temporariamente a aplicação de penalidades e também da validação desses campos, a ausência deles nas notas fiscais. Mas é importante ressaltar que, como o Normando já disse, essas informações elas devem ser preenchidas e a ausência delas a partir do momento de interrupção dessa suspensão pode virar um problema para as empresas. Outra coisa que nós gostaríamos de ressaltar é que essa suspensão ela vale até o primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação do regulamento comum do IBS e da CBS. Mas esse regulamento ainda não foi publicado. Então, nós ainda estamos aguardando para poder confirmar qual será realmente essa data da suspensão. É isso, Thiago. Maravilha, maravilha. Então, a autenticação, o processamento, ele está suspenso, a questão da validação dos campos está suspensa temporariamente. As empresas precisam se adaptar, porque, muito provavelmente, ali a partir do mês de abril ou maio, essa validação volta e tem previsão de multas, gente? Tem previsão de aplicação de sanções por falta de validação desses campos? Existe sim, existe uma previsão de multa, até agora na recente lei complementar 227 foi publicada várias multas por obrigações acessórias, inclusive essa informação é uma informação obrigatória como acessória, Então existe a multa
prevista lá em 20 UPFs, que são unidades padrões fiscais. Cada um é um UPF R$200. Então, a gente tem que pensar nisso. Já começa a partir disso. Mas um ponto importante também, Tiago, que todos precisam ter é que quando a obrigação acessória ela é cumprida e a informação do IBS e CBS na nota é uma informação obrigatória acessória, né, a ser cumprida, o contribuinte fica dispensado de recolher o imposto. Então, assim, além de ser obrigatório, se preenchido corretamente, né, que a gente tem que colocar isso, se preenchido corretamente, está cumprida a obrigação acessória e, obviamente, dispensado de recolher o IBS e CBS. Então, isso é um ponto importante. Não é só a questão da multa. A multa também, mas a questão do cumprimento da obrigação para a dispensa do recolhimento, né? Então, todos precisam ter essa consciência também de que precisam ser preenchidos para evitar tanto o transtorno da penalidade como o transtorno também de ter que recolher o imposto, né? Maravilha, maravilha. Então, falando com os nossos parceiros, amigos e clientes, não deixem para a última hora. O ano de 2026 é o ano de implantação, início da reforma tributária. E mesmo que não haja validação desses campos temporariamente, agora no início de 2026, em breve haverão multas punitivas por falta de preenchimento. Correto? Exatamente. Exatamente. Bom, gente, como eu falei, a reforma tributária é um entre-reinos, né? O reino antigo tem data para acabar e o reino novo ainda está sendo criado. E houve uma mudança interessante que foi no comando, né? No comando da parte tributária, no comando da apuração dos impostos. Quem é que efetivamente manda no IBS e na CBS? Exato, então, isso é importante, né? A gente sabe que a CBS vai ser toda administrada pela Receita Federal, né? Como uma contribuição que traduz ali uma substituição do PIS e COFINS, que já é administrado pela Receita Federal, assim também será a CBS. Para o IBS, né, como um tributo, um imposto subnacional, que a gente vai transitar ali entre estados e municípios, né, foi criado o Comitê Gestor do IBS. Esse Comitê Gestor do IBS, ele é formado por entes dos estados e dos municípios, do Distrito Federal também, que vão fazer toda a gestão, né, a arrecadação, a fiscalização, a administração do IBS e, consequentemente, também distribuir esse produto da arrecadação aos estados e municípios do que foi arrecadado em relação ao IBS. Então, toda a fiscalização, aplicação de penalidades, vai ser feita pelo Comitê Gestor do IBS, né? Esse comitê recém-formado, né, publicado, inclusive, pela Lei Complementar 227, no finalzinho agora de janeiro. Então, vai ser esse ente que vai fazer. Esse é um ente público, né, que vai fazer toda essa administração desse imposto, né? Sim, e como o Normando mencionou, né, ele é um ente ali que tem essa, né, fiscalização dividida entre os estados e municípios, né? E o que isso impacta no contribuinte? Maior poder fiscalizatório, uma vez que essas informações, elas estão compartilhadas. Ou seja, caso seja detectado algum erro, né, no âmbito, por exemplo, estadual, o município também terá essa mesma informação e poderá fiscalizar esse mesmo contribuinte, né, que deixou, por exemplo, de cumprir com alguma obrigação acessória. Então, é importante que todos tenham esse entendimento de que haverá o comitê gestor que será o responsável pela fiscalização. E quem deixar de cumprir alguma obrigação será penalizado. Maravilha, perfeito. Ou seja, tem mais gente interessada no mesmo tributo, no mesmo imposto. E isso nos sugere que vai haver mais fiscalização. É verdade. Pessoal, uma mudança muito importante na reforma tributária foi a tributação da locação de bens móveis. Historicamente, no Brasil, a locação de bens móveis não pagava nem ICMS nem ISS porque não tinha previsão na Lei Complementar 116. Então, os locadores de equipamentos, locadores de carros, né? Quando você não tinha a obrigação de prestar o serviço, só de entregar um bem, de locar um bem, a princípio você não pagava nem o ISS, nem o ICMS. E na reforma tributária existe uma previsão muito clara, né, da tributação pelo IBS e CBS. Pessoal, isso quer dizer que a locação vai precisar emitir nota fiscal. Historicamente, ela nunca emitiu nota fiscal, ela emitiu um recibo, uma fatura de serviço, uma nota de débito. Historicamente, estava dispensado e a partir de agora vai precisar emitir, correto? Bem explicado, Thiago, porque desde 2003, né, as prefeituras, inclusive, elas nem autorizavam notas fiscais por não ser uma prestação de serviço, né? Então, os locadores emitiam, era muito comum emitir faturas, recibos, né, para a locação.
Com a reforma isso muda um pouco, né? E agora, no final do ano passado, foi instituída e definida a nota fiscal de serviço eletrônica para fins das locações de bens móveis, equipamentos, etc., né? Então já se sabe que os locadores terão sim que emitir a nota fiscal de serviço eletrônico, que era uma nota muito comum para prestadores de serviço, vai passar a ser uma nota fiscal comum também para os locadores. O que é preciso que todos que nos assistem entender é que há códigos, né, que foram implementados dentro dessa nota fiscal para fins que sejam códigos específicos para os locadores de bens móveis, assim como bens imóveis também. Mas vamos focar aqui nos bens móveis. Então, embora ainda não se tenha uma data definida, né, quando esta nota passará a ser obrigatória, inclusive hoje ainda é até impossível emitir essa nota com esse código específico para a locação de bens móveis, né? Quando a legislação definir uma data, os locadores terão que emitir as notas fiscais pelo portal nacional, inclusive, né? Então, ele vai emitir uma nota fiscal de serviço eletrônico através do portal nacional. Mas ainda a gente não tem uma data definida, né? E isso ainda vai ser futuro. A gente ainda não tem essa data de quando isso ocorrerá. Exatamente, né? O Normando mencionou que essa data ainda ela não foi ali definida, mas nós estamos atentos a todo momento para poder verificar, né, à medida que houver ali sim a implementação e exigência desse documento fiscal. Como o Normando mencionou, algumas pessoas estão utilizando códigos indevidos. Então, temos recebido ali diversas notas fiscais onde alguns prestadores, né, não vamos dizer prestadores, mas locadores, eles têm utilizado indevidamente o código, né, que não é realmente atribuído para essa finalidade. Então, nós até aproveitamos para poder orientar os nossos clientes. Caso recebam documentos fiscais com esses códigos, podem recusar, pois ele ainda não é o código válido para esse tipo de operação. É isso, Thiago. E até um ponto, só complementando também, Thiago, que fique claro que, ainda que venha, e que seja esse ano, por exemplo, que venha a ser instituída a obrigação da nota fiscal de serviço eletrônica, os locadores podem ficar tranquilos que durante esse período não vai haver incidência do ISS, né? Porque a gente vai ter um período de transição em que o ISS ainda vai continuar existindo. Então, mesmo que os locadores de bens móveis emitam essas notas fiscais de serviços, né, eles não irão recolher o ISS como não recolhiam também, né? Por isso que esse código específico vai identificar que é locação de bens móveis sem a incidência do ISS, para que fique mais tranquilo, né? Embora eles emitam a nota de serviço, não incidirá o ISS para eles. Perfeito. Perfeito. É uma mudança gigantesca para os locadores de bens móveis, locadores de máquinas, equipamentos, veículos. Por quê? Porque até então eles não tinham essa previsão de emitir esse documento fiscal. Então, mas assim, além do documento fiscal da prestação de serviço, né, da locação de bens móveis com um código específico, que ainda vai ser lançado, ele ainda continua obrigado a emitir a nota fiscal de remessa dos ativos. Né? Correto. Exato. Porque a nota de remessa é uma nota estadual que ela vai acompanhar o trânsito, né? Vai acobertar o transporte do bem até o destinatário e vice-versa também, quando houver o retorno dele à empresa locadora. Então, a nota fiscal, essa que acompanha, né, a nota fiscal estadual, né, que acompanha o bem, ela continua existindo normalmente. E isso implica na prática, né, em maior controle fiscalizatório por parte dos entes, né, uma vez que as notas de débito e as faturas hoje não têm qualquer tipo, né, de conflito documental eletrônico, as notas fiscais agora eletrônicas passam a ter essa função e a Receita Federal, juntamente com o comitê, poderão ali acompanhar todas as transações realizadas, né, pelos locadores. Então é importante que quando iniciar essa obrigatoriedade, que todos a cumpram para evitar problemas. É isso, Thiago. Maravilha. Então, a partir do ano que vem, os locadores já têm que pagar a CBS, né, que já entra em vigor, com o documento fiscal correto, né, ou seja, tem que emitir nota fiscal e tem que ser o documento fiscal correto, e já está sujeito à dinâmica de créditos e débitos de CBS. Né? Então, é uma mudança gigantesca para os locadores e não adianta deixar para a última hora, todos têm que se adequar. É isso aí. Dentre as muitas mudanças trazidas pela reforma tributária, existe um item que ainda sugere muita dúvida, que são os prestadores de serviço, né? Aqueles que prestam serviços via RPA. Né?
O RPA é um documento que ficou incompatível na reforma tributária, não é isso mesmo, gente? Sim, sim. No início do ano, inclusive, Thiago, a gente teve muitas consultorias. O RPA acabou? Não, o RPA ele não acabou, né? Ele continua. Só que com a reforma ele perde sentido, né? Porque a reforma sempre vem tratar de documentos fiscais eletrônicos, seja ele qual for, nota fiscal de serviço, nota fiscal de mercadoria, isso não importa. Então se trata de documento fiscal eletrônico, o que o RPA não é, né? Inclusive para fins até de créditos, né? Então a pessoa física que é tratada como contribuinte para o IBS e CBS, essa já não vai poder mais operar com o RPA, porque ele fica incompatível para a geração de créditos, até mesmo para fins também do seu próprio imposto a recolher, né? Então, neste caso, o autônomo, que é aquele autônomo considerado contribuinte dentro da legislação, aquele que tem as operações recorrentes de venda, de prestação de serviço, né? Ele precisa pensar em se formalizar de alguma forma, para que o seu destinatário, o seu adquirente, vamos dizer assim, ele tenha condições de se creditar. Então não há uma confusão assim, o RPA acabou, só que ele fica sem sentido, né? A gente precisa entender que ele vai perder sentido uma vez que ele não vai fazer essa transição de créditos para quem adquire os seus serviços, para quem adquire as suas mercadorias, né? Então é preciso pensar nisso. A própria Receita já até publicou uma nota no seu portal em que ela fala que a partir de junho, as pessoas autônomas, né, as pessoas físicas, elas serão inscritas no CNPJ, contudo, elas não terão uma finalidade de pessoas jurídicas, elas não passarão a ter a natureza de pessoas jurídicas, mas elas terão um CNPJ. Isso tudo é um ajuste que vai acontecendo para os autônomos, para as pessoas físicas, né, que elas precisam se adequar também, né, e quem toma serviços, né, pelo RPA, do autônomo e recebe através do RPA, precisa também se adequar, se atentar a isso, que com a reforma, principalmente como você citou no bloco anterior, sobre a questão da CBS, que já inicia, né, no próximo ano, é preciso ter já até lá essa formalização para que possa fazer o uso dos seus créditos sobre essa prestação de serviço, né? Precisa disso. E um detalhe até muito importante, né? Hoje, o prestador autônomo ele já tem condições de emitir a nota fiscal? Sim. Basta que ele se cadastre na prefeitura, né, onde ele está ali localizado, onde ele tem sede, né, para que ele possa ali fazer a formalização e emissão dessa nota fiscal. E como o Normando mencionou, a Receita Federal ela publicou uma nota, né, que a partir de junho, esses prestadores autônomos eles poderão se inscrever, né, no cadastro de CNPJ, porém sem essa equiparação, né, de pessoa jurídica. E nós até aproveitamos aqui para poder desmentir algumas fake news, né, em relação à extinção do RPA e ao fato de ser obrigatória essa inscrição. Essa inscrição ela não é obrigatória, ela é facultativa, né? Então fica aqui também desmentido esse fato. Maravilha, maravilha. Então, assim, a gente entende que na reforma tributária as empresas estão sujeitas ao regime de não cumulatividade plena, ou seja, todo CBS e IBS eles estarão sujeitos à sistemática de débitos e créditos, créditos e débitos. Para que esse sistema funcione, o autônomo vai precisar emitir nota fiscal, né? Para que se gere os créditos e para que as empresas se apropriem desses créditos. Então, a gente não sabe quando, mas o RPA tem data para morrer. Exato. Sim. Você pode pegar um exemplo bem simplório, Thiago, até para que fique mais claro para as pessoas. Determinada empresa que paga, por exemplo, 1 milhão de RPA por mês, hoje tudo tranquilo. Mas em janeiro do ano que vem, pagar 1 milhão ao RPA, ela deixa de ter o crédito da CBS. Digamos que a CBS chegue a 8,5%, estimando uma alíquota aqui exemplificativa. Então, sobre esse 1 milhão, ele vai deixar de perder ali, na verdade, né, 85 mil de crédito da CBS. Então, é preciso ir modelando isso durante esse ano para chegar lá com tudo certo. Verdade. Isso tudo faz parte de um planejamento tributário. Faz parte. Correto. Faz parte. Na reforma tributária, a gente tem que analisar, inclusive, os fornecedores, né? A qualidade dos fornecedores e os documentos fiscais que eles emitem. Exatamente. É isso aí, Thiago. No final de 2025, o governo publicou uma lei com um presentão para os empresários, que foi a majoração do lucro presumido. Ou seja, depois de grande parte das empresas já estarem com seu planejamento tributário para 2026 pronto, o governo volta atrás e majora a alíquota do presumido.
Fala um pouquinho sobre isso, gente, por favor. Então, Tiago, é um presentinho meio de grego, né? Pleno fim de ano. Mas o que acontece? A instrução normativa da Receita ainda era meio complexa de entendimentos e recentemente agora foi publicada uma alteração que ficou um pouco mais claro, né? Ficou como que a gente deve tratar isso. O que acontece é que as empresas agora que estão no lucro presumido, elas precisam se atentar ao limite anual, né, de 5 milhões. Quando ela excede esses 5 milhões, a alíquota de presunção ela é acrescida em mais 10%. Só que com essa última alteração que a Receita fez agora, que ficou um pouco mais claro para todos, esse limite de 5 milhões ele é proporcional aos trimestres, aos 4 trimestres que a gente tem de apuração durante o ano. Então, um exemplo para que fique até mais claro, no primeiro trimestre a gente vai ter 1.250.000 como limite, né, de receita no trimestre. Ao que exceder esse limite, terá ali uma alíquota de 10% sobre a alíquota de presunção. Por exemplo, eu presto serviço, minha alíquota de presunção é 32%. Aquele valor de receita que exceder 1.250.000, em vez de eu aplicar 32%, eu vou aplicar 35,2%, que eu aumentei mais 10%. Então, os contribuintes que estão enquadrados no lucro presumido, eles precisam ter a ideia desse limite proporcional de 1.250.000 a cada trimestre. Normando, mas de repente, durante o ano, eu ainda não vou ultrapassar esses 5 milhões e já estou antecipando no meu primeiro trimestre, no meu segundo trimestre, no meu terceiro, tudo bem. Aí a resolução, a instrução normativa, ela vem nos falar que no último trimestre, então eu vou fazer esse ajuste e ver se eu ultrapassei realmente esses 5 milhões ou não. Se eu não ultrapassei, eu vou fazer todo aquele ajuste no quarto trimestre, ou seja, eu vou ter uma antecipação, né, durante os 3 primeiros trimestres para ser acertado ainda no último trimestre. E se eu ultrapassei? Se eu ultrapassei, tudo normal, eu já recolhi nos meus primeiros trimestres ali o que excedeu. Então, os contribuintes que estão no lucro presumido precisam ter essa ideia dessa majoração em 10% sobre a alíquota de presunção, né? E uma importante ferramenta para auxiliar, né, os contribuintes, os empresários, para evitar prejuízos em relação a isso é o planejamento tributário, né, para que ele possa ali realmente prever, né, que ele ultrapassará o limite de 5 milhões e possa reajustar o seu preço. E por isso, pode contar conosco para poder auxiliá-los, né, nessa tarefa. É isso, Thiago. Maravilha, maravilha. Então, o lucro presumido, que era relativamente simples, ficou um pouco mais complexo, né? Porque agora eles criaram um sublimite dentro do lucro presumido dos 5 milhões. E a partir desse montante de faturamento, existe essa majoração da alíquota. Então, mais uma coisa que os empresários precisam se atentar. Isso, e até interessante também, Thiago, só pontuar para todas as pessoas que para o imposto de renda já inicia agora em janeiro. Então, nesse primeiro trimestre, a gente já vai ter que analisar 1.250.000, né, para a questão do imposto de renda. E a contribuição é a partir de 1º de abril, respeitando a regra da noventena. Então, a gente tem que considerar a contribuição social a partir do segundo trimestre. Então, nesse primeiro trimestre, ou seja, aquele que encerra lá em março, a gente vai ter que apurar esse sublimite, né, esse limite proporcional de 1.250.000 para o imposto de renda. Então, de repente, aí alguns clientes já podem ter uma pequena surpresa aí no aumento. Mas aí também é aquela questão, né, que como o Ron bem diz, é o planejamento e quem já tem a ideia ou supera esse valor, já colocar isso na ponta do lápis ali, que vai ter esse valor aumentado, né? Verdade. Isso. Então, nada mais importante, primeiro, do que orientar os clientes, né, e chamá-los à responsabilidade de ser participante, né, no planejamento tributário. Eu falo que o momento que nós estamos vivendo, ele exige que o trabalho seja feito a 4 mãos. Exato. Né? As contabilidades com os clientes, para que o resultado saia dentro do esperado. Faz sentido? Com certeza. Todo sentido. Pessoal, a reforma tributária foi aprovada no final de 2023 pela Emenda Constitucional 132. Foi colocado como uma emenda constitucional exatamente para ela ter poder suficiente para mandar nas outras leis. E a partir de então, vão surgir várias regulamentações para dar aplicação. Nós já tivemos algumas leis que trataram sobre o assunto e vão surgir diversas outras. É importante falar que nós estamos diante da maior reforma, a maior mudança financeira dos últimos 60 anos.
vai impactar 100% das empresas no Brasil, né? E boa parte delas vai ter uma majoração de tributos. É uma reforma financeira, ela mexe com os créditos e débitos dos impostos e 100% das empresas estão envolvidas nisso. É muito importante que as empresas entendam que é um momento de planejar e mudar a sua tratativa tributária. Colocar uma lupa nos seus impostos, colocar uma lupa no seu software, colocar uma lupa na sua sistemática tributária e financeira, pois todo mundo precisa se adequar. 100% das empresas vai precisar de um bom software. Por quê? Porque o sistema de crédito e débito, ele alimenta o sistema de pagamento, chama Split, né, divisão em pagamento, Split Payment, que é baseado em créditos e débitos financeiros. Então, todas as empresas vão precisar de um bom software para facilitar a gestão desses créditos e débitos. Pessoal, então, a reforma tributária, ela se baseia num sistema de créditos e débitos. Como é que isso funciona na prática? Bem, Thiago, para início, né, nós temos que entender, como você já disse, que há uma mudança no sistema tributário. Ou seja, o nosso atual sistema tributário, né, onde nós temos os tributos sobre consumo, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, assim também como o IPI, eles serão extintos, né? E serão criados novos tributos, sendo, por exemplo, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que irá substituir o PIS e a COFINS. Assim também como o IBS, que fará, né, a substituição do ICMS e do ISS. Esses dois tributos, né, eles receberam ali o apelido de IVA, que são os tributos gêmeos. E também teremos a extinção, né, do IPI para alguns produtos que tenham ali a alíquota, né, abaixo de 6,5%, e será mantido o IPI ali para poder preservar, né, aquela soberania da Zona Franca de Manaus, assim como as áreas de livre comércio, né, sediadas ali na região do Amazonas. E também será criado um novo tributo, esse também é apelidado de imposto do pecado, o imposto seletivo, que ele incidirá ali sobre alguns bens que são nocivos à saúde, né, cumprindo até aquele papel da sustentabilidade que foi proposta lá na emenda constitucional. Não é isso, Normando? É isso mesmo. É sempre bom a gente sempre enfatizar que essa reforma é uma reforma do consumo, né? Então ela vai tratar dos impostos, dos tributos de uma forma geral, assim, que são relacionados ao consumo. Como você destacou, a questão do não cumulativo significa que a gente vai ter o débito e o crédito. Então, ela não é só uma reforma tributária, porque ela é uma reforma de mercado, ela é uma reforma financeira, porque eu preciso de créditos, né? Eu vou precisar de analisar os meus fornecedores para geração de crédito, eu preciso fazer essa compensação, o que eu tenho de débito com o que eu tenho de crédito. Eu preciso fazer essa boa proporção. Então, eu preciso analisar o mercado, quais são os meus fornecedores. A questão do split, como vai atender ao meu financeiro com o split, o imposto indo direto para o cofre do governo e não passa mais pela minha empresa, como que eu vou fazer com isso? Então, uma reforma mais ampla, né? A gente sempre fala que é uma reforma tributária do consumo, mas ela precisa ser analisada por outros olhares também, né? Então, que os contribuintes tenham essa ideia de que precisa fazer um planejamento tributário, mas também um planejamento de mercado, planejamento financeiro também, né? Acho que vale a pena pensar nisso também. Então, quer dizer que nós vamos ter que analisar fornecedor por fornecedor, né? Se a gente depende dos créditos, né, do IBS, da CBS, para diminuir o nosso débito, o montante que a gente vai pagar, vai depender muito da qualidade daquele fornecedor. Porque, por exemplo, existem fornecedores que estão em regimes tributários como simples, que eles vão gerar créditos menores. Faz sentido? Exatamente, isso mesmo, Thiago. Hoje, nós temos uma sistemática no Simples que é parecida, né? Onde os fornecedores, que são aqueles que operam com mercadorias, eles geram um crédito menor que é proporcional à alíquota do Simples. Dessa mesma forma, né, a reforma tributária também funcionará nessa sistemática, onde eles irão gerar os créditos proporcionais da CBS e também do IBS. Mas eles também vão ter opção, se quiserem, de apurar o IBS e CBS por fora. O que significa isso?
que eles estarão sujeitos à mesma sistemática, né, que os contribuintes que estão fora do regime do Simples Nacional. Um detalhe, Thiago, isso não vai acontecer de forma imediata, né? Como todos nós sabemos, será um período de transição, onde esse período será ali em 8 anos. Não é isso, Normando? Isso é importante também, porque até fazendo aqui uma ressalva, e a gente falou muito de IBS, CBS, mas as empresas do Simples ainda em 2026 estão dispensadas de informarem isso, né? Até porque ela não tem uma nota apropriada para essa identificação pela tributação do Simples. Mas é o que o Rômulo já disse também, nessa transição vai decorrer ainda também para o Simples a partir de 2027, em que a empresa optante tem que analisar, eu preciso gerar um crédito para o meu adquirente, mas eu não posso esquecer também que eu preciso ter esse crédito do meu fornecedor, então de repente também os meus fornecedores são do Simples Nacional, como que eu vou fazer? Então eu preciso ir tratando isso, tratando meu débito, que eu vou gerar crédito ao meu adquirente, mas eu preciso também tratar o meu fornecedor, que de repente ele pode ser simples, então eu preciso já começar a conversar com esses fornecedores, né? Porque de repente prestam um bom serviço, vendem uma boa mercadoria e eu não quero perder esse fornecedor, então é fazer esse ajuste com ele, porque eu vou precisar desses créditos também, mesmo estando no Simples, a partir daquele momento que eu opto, né, em fazer esse débito por fora, né, digamos assim, débito por fora do IBS e CBS na nota fiscal, né? Então, precisa ter essa consciência também. Gente, vejam que interessante, né? Então, é uma reforma que nós precisamos analisar toda a cadeia de consumo ou toda a cadeia de fornecimento, né? Para a gente entender como é que vai funcionar a dinâmica de créditos e débitos, né? Então, a gente precisa analisar toda a cadeia. E, por exemplo, aquela empresa que é uma fabricante de um produto, ela precisa zelar, né, pela dinâmica de preços em toda a sua cadeia, para que o seu preço chegue de maneira competitiva, né, ao consumidor final. Faz sentido? Total. Faz sim. É preciso ver, inclusive, Thiago, até do Simples ou fora dele também, essa questão de precificação, né? Porque a gente tem aí ao longo agora de mais 6 anos de transição, e que precisa ser estudado isso também, porque às vezes eu penso apenas no débito ou no crédito e esqueço também que eu vou ter ali principalmente alguns setores, como o próprio de locação de bens móveis, que eu vou ter uma elevação da minha carga tributária, né? Então, preciso pensar também na precificação. É questão de mercado, é questão financeira que a gente está falando, além do tributo, né? Que precisa ser pensado nesse sentido, né? De precificação. Como vai ficar meu preço? Como é meu preço hoje? Como que ele vai ficar até 2032 e a partir de 2033 com a reforma plena, né? Então, Verdade. a gente tem que analisar isso. Verdade. Pessoal, entenderam por que é uma reforma tributária e financeira? E a gente precisa analisar o aspecto tanto tributário quanto financeiro. Muito importante se atentar para isso, viu, gente? Gente, o bate-papo foi excelente. Eu acho que nós conseguimos entregar boas informações e conteúdo relevante para os nossos clientes, parceiros e amigos. Mais uma vez, muito obrigado. Querem dar um recado final? Foi uma honra estar aqui, né? E podem contar conosco para as próximas consultorias, para os esclarecimentos, estamos à disposição. Também agradeço, Thiago, agradeço a Previsa, a oportunidade de participar desse debate aí com temas tão importantes, né? Agradeço também a todos que nos assistem e como também o Rômulo disse, a gente está aí, é dúvida para todo mundo, né? É uma coisa nova, dúvida para todo mundo, e a gente está à disposição aí para o que for necessário. Obrigado. Maravilha, muito obrigado. Pessoal, todos os meses nós vamos publicar conteúdos novos sobre a reforma tributária dentro desse programa com os nossos especialistas. É muito importante que os clientes, parceiros e amigos se atentem, pois esse trabalho precisa ser feito a 4 mãos. É impossível para nós analisar todo o contexto que a sua empresa vai passar ou passará nos próximos anos. Nós estamos falando em 7 alterações gerais de preço, 7 revisões gerais de preço nos próximos 7 anos. A reforma tributária só entra em vigor plenamente em 2033. Até lá nós temos muita coisa para trabalhar. Sigam o nosso conteúdo, ativem as notificações, né, no YouTube, sigam a gente nas redes sociais, porque sempre tem conteúdo novo por aqui. Forte abraço.